algumas pessoas estão aí descansando, estão aproveitando o feriado, outras estão trabalhando. E nós viemos aqui nos reunir para trazer para vocês uma palavra de amor, uma palavra de conforto que Deus tem colocado em nossos corações. Amém? Hoje vai estar eu, a Fernanda e a Carol, né? Juntas nós vamos fazer uma espécie de bate-papo, uma espécie de discussão. Vai ser um pouquinho diferente hoje, né? Já que é feriado, vamos fazer algo diferente para vocês poderem estar aí ouvindo a gente. Então vamos iniciar nos colocando na presença de Deus, estar orando para que não seja eu, nem a Carol, nem a Fê, mas sim o Espírito Santo conduzindo tudo aquilo que a gente venha falar aqui nesta tarde. Amém? Pai amado, grandioso, maravilhoso Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, Pai, somente a Ti. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é e que há de vir, Pai. Nós queremos Te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos deste. Queremos Te agradecer pela oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui reunidas em Teu nome, Pai. Porque a Tua palavra nos diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor estaria lá. Então nós cremos que a Tua presença se faz aqui neste lugar, Pai. Que não seja eu, a Fernanda ou a Carol, mas sim o Teu Santo Espírito a estar usando as nossas bocas para falar aquilo que as pessoas estão necessitando ouvir, Senhor. O tema hoje, Senhor, talvez seja um pouco polêmico, Pai. Talvez seja um pouco complexo, Senhor. Mas o Senhor sabe todas as coisas, Pai. O Senhor sabe a simplicidade que o Senhor fez desse tema e a complexidade que as pessoas transformaram ele, Senhor. Então, Pai, que hoje fique esclarecido nas mentes das pessoas aquilo que o Senhor deseja, Pai, aquilo que o Senhor quer, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Carol, você tem a liberdade de estar falando hoje. Eu acho que nessa oração você já falou bem. Já resumiu? Você já resumiu bem. A gente torna complexo algo que é muito simples. E essa semana, ou na verdade, quem tem acompanhado entre elas vai ver que há umas semanas atrás a gente já falou sobre perdão. De uma forma às vezes um pouquinho diferente, né? Mas o que aconteceu? Desses dias pra cá, muitas pessoas mudaram, né? Me perguntam, eu fico observando o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, né? Uma dificuldade aqui e ali, eu gosto. E muitas pessoas comentaram comigo a dificuldade em perdoar. Então, assim, eu não consigo perdoar. Ou pessoas falam assim, mas eu fico muito magoada, demora muito para eu conseguir desculpar aquela pessoa. E me chamou a atenção, eu falei, a gente precisa falar sobre isso novamente, de uma outra forma, que a gente consiga alcançar a sua vida, porque é um tema realmente simples e que o Espírito Santo ministre nessa simplicidade, sabe, na nossa vida. Porque a gente pega assim, é importante a gente compreender o que, amada? Que o perdão, ele não é um dom que você recebeu de Deus e que eu recebi de Deus, que a Feira e a Roberta. Então, por exemplo, não, quem já é um crente mais maduro tem o dom de perdoar, né? Porque eu já vi gente falando isso, você tem o dom do perdão. Não tenho o dom do perdão. Nós perdoamos porque nós entendemos o que o Evangelho está dizendo. E é isso que a gente queria falar para você essa tarde. Talvez você já está na igreja, já ouviu muitas coisas, e talvez faltava essa palavra assim, mais direta, específica nesse tema, para te ajudar. E nós trouxemos não a nossa opinião, não o nosso achismo e nem as nossas experiências pessoais. Nós trouxemos para você o que o Senhor falou sobre o perdão. Então a gente queria compartilhar, e se você puder ir na sua casa, abrir a sua Bíblia ou o seu celular, marcar, porque é importante você meditar várias vezes nesse texto, até ele entrar dentro do seu coração e ser uma verdade para você, viu? Primeiramente, o que a Bíblia diz sobre perdão? Eu procurei ficar bem nos evangelhos, que é para você ver quem disse isso foi Jesus, tá bom? Então, primeiramente, o que a Bíblia nos diz sobre o perdão? Que o perdão ele é uma ordenança. E aonde que está isso? Está lá em Mateus 6,12. Eu tive que anotar no meu caderno, gente, porque eu estou com um pouquinho de problema de vista. Eu estou com dificuldade de enxergar ainda na minha vida. Por isso que eu resumi. A da Roberta é gigante, eu não sei se dá pra ver. A dela é enorme. A da Fer, eu nem sei o que está escrito aqui. É um borrão para minha pessoa. Eu tive Olha esse isso. problema. É a primeira vez que eu trago essa Bíblia aqui, porque Eu já gostei. Com a idade, não com a idade. Maturidade, com né, Roberta? Maturidade. A gente começou a sentir uma certa dificuldade com a Bíblia. Olha, eu achei só essa eu. Bíblia aqui lá em casa. Eu falei, bom, agora eu não tenho mais problema na live, agora eu vou enxergar. Eu na última eu não consegui encontrar onde estava escrito, nada, então eu falei, eu vou anotar com a minha letra maior, porque aí eu enxergo. Gente, Mateus 6,12, Jesus estava falando o quê? A oração do Pai Nosso. E ele diz no capítulo 6, no verso 12, o seguinte:
perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o que ele estava falando? Uma oração diária. Lembra que os discípulos tinham falado assim, Senhor, nos ensina a orar. E ele falou assim, vocês vão orar assim. E ele ensina uma oração tão simples, né? Que aí você vira e fala assim, meu Deus do céu, mas é só isso? Não tem nada meio cabalístico ali, um pirlim-pim-pim. É só isso mesmo. É só isso mesmo. E nessa oração diária, ele nos fala que diariamente a gente tem que perdoar. Então, não é uma coisa acumulada, é uma situação, uma atitude que tem que acontecer diariamente, né, Fer? Não posso deixar passar o tempo. Então, o que ele fala? Uma proporcionalidade. Porque o que ele diz? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que isso quer dizer, né, Rô? Se eu te perdoar, Deus me perdoará. Se não, não. A gente esquece. Sabe o que acontece? Eu fazia essas coisas também. A gente escolhe uns versículos pra gente viver e uns que a gente não lê muito, assim. Às vezes você faz isso também. Porque mais para baixo do versículo 12, na hora que termina a oração do Pai Nosso, Jesus, esse tema é tão importante que Jesus fala muito dele e ele volta lá e no versículo 14, terminando a oração do Pai Nosso, ele diz assim, ó: pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Lindo, maravilhoso. O meu coração já fica feliz com um tema desse. Mas ele continua. Ele não para ali. Ele continua. Se porém, no versículo 15, você não perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Isso é tão pouco. Tão pouco, né? Não perdoará. Então, assim, se você lembrar, por que eu falei que a gente só perdoa porque a gente compreendeu o Evangelho? Porque compreendendo o Evangelho, a gente se lembra que ninguém vai entrar no céu com pecado. Não pode ter nenhum, né? Sabemos que Jesus fez expiação por todos os nossos pecados. Mas é interessante a mágoa, né? É o que você falou que a gente torna complexo. É interessante a mágoa porque a gente sabe que ela tá ali. Não é que a gente não sabe. A gente sabe, mas a gente deixa ela ali. A gente deixa num cantinho bem guardado. Não, num cantinho bem guardado. Alimenta todo dia. Afinal de contas, aquela pessoa, ela fez algo que doeu. E Deus sabe. Eu escuto muito isso. Uma pessoa foi esses dias lá no meu trabalho e aí ele fez um comentário bobo, desnecessário. Aí ele disse assim, não, mas Deus conhece o meu coração e sabe que é bom. Eu falei, você sabe que é bom ter ele conhece e acha que não é bom não, meu filho. Se ele conhece, ele sabe que não é. Que a única coisa boa em nós é o Senhor, viu? Que se tirar ele, não sobra nada. Então, são conceitos que a gente vai repetindo no decorrer da vida, que a gente vai ouvindo de pessoas. Então, é assim, nossa, Fer, mas você desculpou ela? Ai, não acredito. Ai, eu não perdoava. Vixe, se fosse eu, nossa, é muito tonta. Tonta dos outros. Se fosse eu, nunca mais olhava na cara. Jamais. E você continua lá no mesmo lugar, na mesma igreja? Ah, não. Eu não. Eu não levo desaforo pra casa. Não, sabe o que o povo falou? Eu sou igual Pedro. Me ofendeu, arranca a espada. Entendeu? Então, esses conceitos, às vezes, vindo de pessoas que já estão no Evangelho, que estão na igreja há um tempo, traz confusão pro nosso coração. A gente fica assim, mas será que não tem um fundinho de razão? Será que não é isso? Então eu queria dizer para você assim, ó, que entre todo conhecimento que a gente vê, hoje em dia tem tanta informação, tanto coach cristão, livro, autoajuda, tantas pessoas falando, que você sempre prefira o que está escrito na palavra. É simples e precioso e coerente. E eu gosto de pensar assim, quem foi que falou, né? Quem foi que falou isso que está escrito lá, né? Quem foi que falou essas palavras? Não fui eu que falei para acontecer isso aqui. Não foi a Fernanda que falou. Foi o próprio Deus que nos falou. Então, foi Ele que nos criou. Então, a gente tem que ter um temor muito santo na hora de ler e ver, não, Ele ordenou, nós temos que fazer isso. Aí você vai falar assim, Carol, mas eu tenho dificuldades. Deus é bom. E Ele nos deixa caminhos na palavra. E eu vou falar para você que lá em Marcos tem uma dica. Ó, em Marcos 11, 25, ele nos ensina da seguinte forma. Você que está com dificuldade de perdoar. Seu coração está chateado com essa pessoa. Pode ser uma situação, uma mágoa grande, uma coisa pequena, uma ofensa grande, uma ofensa pequena. O tamanho que for a sua ofensa, a receita vai ser sempre a mesma, tá? Então fique tranquilo. Em Marcos 11, 25, Jesus falou o seguinte. Quando estiver orando, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoai.
para que o vosso Pai que está nos céus perdoe as vossas ofensas. Como que eu faço isso? Em oração. Então, a pessoa fala assim, mas eu não consigo. Então, peraí, calma. Como que você tem feito? Você está pensando na situação, você está declarando aquelas frases, né, positivistas, né? Repetindo as mesmas coisas. Não, então eu penso que eu perdoei, em algum momento da minha existência perdoarei. Porque eu acreditei que eu perdoei, estou pensando, essa pessoa está perdoada, essa pessoa está perdoada. Relacionamento com Deus, gente, ele é vivo, simples e poderoso. Então, como que a gente faz? Ele não tem mágica nenhuma. É a simplicidade de você chegar e falar assim, dobrar o seu joelho e falar, Senhor, a Roberta, Senhor, a Roberta me magoou. E ela fez aquilo. Eu senti, dar nome para as coisas, né? Eu senti isso, e não deveria ter sentido. Eu fiquei chateada com ela, mesmo que ela estivesse errada, ou eu estivesse errada, eu fiquei chateada, mas Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe pela mágoa que eu senti e que o Senhor perdoe ela também pelo que ela fez. Que o Senhor restaure essa situação, restaure o nosso relacionamento, que o Senhor nos ajude. Eu não consigo realmente, Senhor, porque o meu coração não é bom, mas eu sei que o Senhor pode me dar um novo coração, transformar essa situação e fazer que essa situação não se transforme num empecilho ou numa pedra. Então você chega diante de Deus e apresenta, não é orar uma oração bonita, com aquelas palavras chiques que a gente nem sabe falar, né? É o simples, né? É o simples. Senhor, tá doendo no meu coração. Tá doendo. Aquela pessoa fez aquilo e tá doendo aqui, tá feriu. E eu não quero vê-la. E na hora que eu vejo, eu sinto, a gente sente, né, gente? Todo mundo já foi ferido. Na verdade, a gente é ferido todos os dias, né? Em proporções diferentes, mas todos os dias. Por isso que Jesus falou, todos os dias você tem que perdoar. Todos os dias a gente tem que parar e falar, opa, analisar o nosso coração e ver, não tá doendo, tô ferido, tá doendo aquilo ali, não tô conseguindo ver aquela pessoa, eu não posso ouvir a voz daquela pessoa que tá desconfortável. Então, é em oração. Não é falando com sua vizinha, não é falando com sua amiga, não é ligando pra sua mãe. É pra falando com o seu melhor amigo, né? Deus, né? Aquele que pode, não com fofocalizar, né, da coisa. Ele é o único que pode, amada, fazer um milagre no seu coração. E aí, no verso 26, novamente, porque a Bíblia é assim, ela nos orienta e adverte. Orienta e adverte. Se alguém só fala para você de promessa, você desconfia. Que não é assim, não. Ela fala e adverte. Então, o que ele nos adverte, então? No versículo 26, lembra, Marcos 11, de estava do 25, agora 26. Se, porém, não perdoardes, novamente, não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Lembrando que as nossas ofensas, o que está escrito lá em Isaías? Que elas fazem uma divisão, elas criam um abismo entre nós e o Senhor. Entendeu? Então eu vou, além de eu ter ficado chateado, magoado, perdido talvez um relacionamento, quebrado um relacionamento, esse relacionamento com Deus, né, Fer? Ele fica também abalado, ele é atingido por isso. Por isso que é tão sério, por isso que Jesus falou tanto, por isso que ele ensinou e orientou. E a respeito dessa dificuldade, eu trouxe um testemunho. Eu vou ler no celular porque a minha impressora não imprimiu, viu, gente? É um testemunho de uma pessoa que passou por uma situação. E eu acredito que muitas pessoas, hoje em dia, infelizmente, passaram pela mesma situação. Eu não quero que você pense que testemunho é doutrina, igual nós falamos. O testemunho é uma experiência do que Deus fez na vida de alguém, né? E eu sei que o Senhor pode fazer nas nossas vidas e na vida de quem está nos ouvindo, se você passou por essa situação. Esse testemunho é de uma pessoa muito especial para mim, porque... Vai, aumentei a luz. Porque é o testemunho da minha mãe. Então, presta atenção, se você é mulher que nos assiste, se identifica com essa situação, ó. É ela falando, tá bom? Eu venho de uma família muito tradicional e vista por muitos como perfeita. Não se engane, não existe uma família perfeita. Eu tinha tudo que podia desejar e que o dinheiro pudesse comprar. Mas o conceito de relacionamento dos meus pais era nada afetivo. Em compensação, os meus avós eram meus grandes amigos. E com isso eu não saía da casa deles. E por estar ali sempre, acabaram se abrindo portas e brechas para que o meu tio abusasse de mim. Eu tinha 6 anos de idade quando tudo começou. E isso causou uma grande confusão, e como sempre é, tudo ficava no secreto, mas um dia, pela misericórdia de Deus, alguém acabou descobrindo e contou para minha avó.
do assédio, e o meu tio do assédio que ele tinha por mim passou a ter desprezo e muita raiva. Mas se alguém acredita que é fácil para a família lidar com o abuso, principalmente infantil, não é. Eu não tive o apoio, eu não tive conversa, ninguém me procurou e nada aconteceu. Nada aconteceu com ele também. Passaram-se 50 anos e eu nunca tinha comentado isso com ninguém. Até que um dia minha filha me ligou e disse que Deus tinha falado para ela algo que ela não tinha compreendido. E ela dizia que eu ia ajudar pessoas através de um testemunho. E eu contei para ela tudo o que tinha acontecido. E a resposta dela foi que agora entendi o meu comportamento, porque que às vezes eu era tão segura e às vezes eu agia como uma criança. É que quando você passa por um trauma, a idade que você passou, ela fica aprisionada. Então, quando aciona o gatilho, a criança é quem assume, né? E Deus me mandou dar esse testemunho na igreja e foi quase um mês chorando, olhando para o papel e não conseguia escrever nenhuma palavra. Eu me assustei porque para mim eu já havia perdoado, já havia sido curada. Mas há um processo para a cura depois do perdão. E não é tão simples como passar uma borracha e apagar. Eu orei muito, jejuei para que o Senhor me permitisse chegar na igreja curada para testemunhar. E finalmente eu consegui colocar no papel tudo o que havia acontecido. E o Senhor enviou um servo para me dizer que eu não me assustasse com o número de pessoas que iriam me procurar e que uma pessoa viria sentar ao meu lado. E realmente foi assim. Eu me assustei com o número de pessoas que me procuraram para dizer que já passaram por isso. E a moça que estava ao meu lado chorava tanto que soluçava. E somente aí eu tive a consciência que não estava sozinha. Havia uma multidão. No testemunho eu expliquei para as pessoas que guardar isso ou qualquer tipo de trauma no nosso coração corresponde a carregarmos um defunto em nossos ombros. O peso pesa muito e cheira mal. E nada vai fazer isso voltar. Mas se não perdoarmos, nossa vida espiritual fica muito afetada. Porque temos mágoas, feridas e abrimos brecha em nossa vida. A nossa vida emocional precisa ser recuperada. A Bíblia diz que antes de tudo é importante guardarmos o nosso coração. E perdoar é guardar o nosso coração. Foi maravilhoso sentir os meus ombros leves e o meu coração cheio de paz depois da cura. E desejo que todos possam sentir o mesmo. Em qualquer situação de mágoa, rancor ou qualquer ferida que tenhamos, o processo é sempre esse: ir para o colo do Pai, sentir o seu amor e assim liberarmos o perdão e sermos curados. Ela fala assim, gente, que foi 50 anos guardando essa situação para ela, né? Essa situação corroendo. E ela achava que não tocar no assunto, não mencionar, não lembrar, era um sinal que ela tinha perdoado, né? Mas você viu que quando foi tocar no assunto havia muita dor, porque ela ainda chorava muito, ainda doía muito. E a gente fica, né, lógico, com uma situação de pedofilia, revoltado, né? Nós temos não é que não achamos que está certo de forma alguma, mas a vítima, se você que está nos assistindo passou por uma situação assim, se você foi abusada, querida, né, dentre tantas outras coisas, se você sofreu algum tipo de abuso, eu quero que você saiba que mesmo assim é necessário perdoar, viu? E o Senhor é poderoso para fazer você ser liberta, porque além do mal que essa pessoa te fez uma vez, essa mágoa, essa situação, esse trauma que você está vivendo, ele já custou todo o seu passado, está atrasando o seu presente e custando a sua eternidade, porque essa mágoa te impede de entrar no céu. Porque Jesus, quando estava na cruz, estava sendo mutilado lá, dilacerado o corpo dele, sentindo dores terríveis, tremendas, injustamente, ele olhou e falou assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o mal que eles fazem. Perdoa, Pai. Então eu gostaria que você, mesmo sabendo que talvez esteja ainda muito dolorido para você, seja difícil, eu vou pedir uma atitude ousada sua. Que você, se você sabe o nome dessa pessoa, as situações, as emoções que isso te causou, enquanto você estiver orando, fala: Senhor, eu perdoo aquela pessoa, que o Senhor rasgue a dívida que essa pessoa tem comigo, que o Senhor rasgue a minha dívida. Eu não quero mais que isso aprisione a minha vida, que isso aprisione, destrua o meu casamento, que isso destrua outros relacionamentos, porque a minha mãe diz isso, que essa situação dessa mágoa, né, de tantos anos, que isso acabou destruindo muitas coisas na vida dela. Muitas situações.
Então é importante você entender que quem falou para nós perdoarmos foi aquele que é todo poderoso. Aquele que mede as quantidades dos oceanos na palma das suas mãos. Que mede o céu do universo a palmos. Aquele que tem todo o poder. Aquele que é bom e não tem nada de mal no Senhor. Aquele que nos criou com o poder da sua palavra. Ele deixou a sua palavra para nós e sendo algo tão simples, a gente opta por não fazer. Então, se você até hoje está usando justificativas para justificar essa situação, esse relacionamento partido, esse relacionamento destruído, essa mágoa que você tem, e aí você desconta isso em todo mundo, nos seus filhos, no seu marido, nas pessoas que você se relaciona, entenda, minha querida, que não é uma opção. Nós vamos caminhar aqui e ver o que o Senhor nos diz quando a gente não consegue ou a gente opta por não cumprir a palavra de Deus. Lucas 6:27 nos ensina uma atitude. Então você tem que anotar no seu caderno o que o Senhor quer que eu seja. Não são 10 passos, 20 passos, não. O que o Senhor espera de mim? Lucas 6:27. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aqueles que vos maldizem e orai por aqueles que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe a outra, e ao que te tirar a sua capa, deixe-te leve também a sua túnica. Aqui não é filosofia bonitinha não, gente. Aqui é padrão de vida. Então aquela pessoa que vive fofocando da sua vida, falando mal de você, você não tem que ficar com raiva dela, revidando. O que o Senhor fala? Ore por quem fala mal de você. Não, meu gerente, meu patrão me persegue, sempre briga comigo, não importa o que eu faça, nada tá bom, eu também não aguento mais. Não. Fazer bem. Ele não gosta de você, é a receita. Não foi ele que colocou ele na sua vida, não. Viu? Foi papai. Então é para você exercitar. Porque a vida cristã é um exercício, né? Diário. É um exercício diário. Com o passar do tempo, quanto mais você exercitar, mais você vai crescer. Eu não entendo muito de exercício para falar de evolução, mas eu sei que quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Então, é assim. Você comentou eu tive um problema desse. E eu só consegui solucionar quando eu decidi que eu ia amar a pessoa que me perseguia no trabalho. Uma decisão, você falou não. Senhor, tira essa raiva, tira esse ódio, porque a pessoa em reunião me rebaixava, em festas me fazia sair chorando, em situações assim, sabe? Parecia que eu falei, meu Deus, porque quer pegar só o meu pé? Me odeia. Me odeia. Aí, lendo a palavra, um dia me despertou isso. Que eu falei, Deus, me ensina a amar essa pessoa. Eu não consigo, mas me ensina a amar essa pessoa. Eu não vou revidar, assim, né? Deus transformou, para resumir, de ódio para melhor amizade. Para uma amizade assim que eu consegui enxergar tudo que ele fazia era tipo uma falta de Deus, resumidamente. E aí aquele ódio, aquele rancor, aquela raiva, ele conseguia me tirar do sério em qualquer palavra que ele fazia, não aconteceu mais. Eu comecei a sentir um amor pela vida dele, um amor por ele e tipo assim, orar, meu Deus, ele tem problemas na família dele, por isso que ele é assim, então eu preciso orar por ele. Eu comecei a orar por ele e assim, faz aqui, eu acho que uns 3 meses encontrei com ele na rua, né? Oi, tudo bom, não sei o que, como velhos amigos, sabe? Foi uma coisa bem legal, que eu poderia não ter entendido o que Deus queria. E aí você ia acumular uma frustração de relacionamento em vez de uma amizade. É possível, é possível. Não adianta, não importa o que seja, é possível. Você já pensou se na igreja e no dia a dia e na nossa família a gente exercitasse todo dia as pessoas também? Seria maravilhoso, né? Você já pensou? Não, eu fiz uma coisa, você me perdoa? Eu falei, não perdoo. Já perdoei, tô perdoado. Ai, como assim? Você perdoou mesmo? Não perdoei. Aí você falou, meu Deus, tira a culpa, né? Aquele peso. Assim, as pessoas que nem fez alguma coisa, a gente não vai ficar magoado. A gente tem sentimentos, né? É importante a gente falar isso. A palavra não é uma pedra. Temos sentimentos. Mas vencemos a carne, né? Você fez alguma coisa, eu vou ficar chateada, eu vou ficar sentida. Só que assim, eu sei que aquilo vai passar e que não é por isso que eu vou virar a cara para aquela pessoa. Não, eu vou limpar riscar ela da minha lista, né? Não falo mais. Deleta no WhatsApp, bloquear ela. Vou bloquear.
Não falo mais Na nada. verdade, não é isso. Quando a gente entende que se eu não perdoar, eu vou me afastar daquele que é mais importante para mim, a gente toma a decisão de querer perdoar. Porque o perdão é decisão. Não é assim. Começa com Porque às vezes a isso. pessoa fica, eu vou esperar, eu senti, Não. eu tenho que Você perdoar. já viu assim, ó, a pessoa me fala assim, não, mas eu já orei a Deus e eu não consegui perdoar, então eu não esperando, eu não senti de Deus de perdoar aquela pessoa. Eu não sei quantas vezes que eu já ouvi isso. Eu não senti de Deus ainda de perdoar aquela pessoa. Eu já ouvi muito isso. Mas por quê? Porque a pessoa vai no conhecimento humano. Então, pelo humano, ela vai falar assim, ó, ah, não, ainda dói. Não, peraí, passou 10 anos. Não, deixa eu ver de novo. Ainda dói. Não, vou esperar uns 5 anos. Aos 5 anos. O perdão, você tem que decidir e falar com Deus, como você falou no começo, falar pra Deus, pedir ajuda pra Ele te ajudar a perdoar. Tudo bem, eu perdoei você, mas eu não vou esquecer aquilo que você fez. Só não vai doer mais da maneira que doía, né? Não tá vivo, tá cicatrizado, né? Vocês não tem uma amnésia, né? Não tem, eu vou lembrar daquilo. É só Deus criança no mar do esquecimento. A gente não tem o mar do esquecimento. Eu vou continuar lembrando daquilo, mas não vai me fazer Não vai mal, doer, né? E Deus acho que muda até o nosso olhar, sabe? Não muda. Né? Que O perdão é a verdade. faxina. É, A gente tem que pegar e é fazer aquela faxina e tudo que tá ruim ali joga fora. É mesmo quando morre uma pessoa, a pessoa fica guardando tudo que morreu, do outro que morreu. De Não pode lembrança, entrar, né? não pode mudar aquele quadrinho de lugar, porque aquela pessoa deixou daquele jeito. E toda vez que olha para aquilo, dói. Não que ela vai esquecer aquela pessoa, mas depois que ela permite que aquilo ali seja mudado, ela vai olhar de uma forma diferente. É igual a casa da gente, né? Se a gente não limpar todo dia, misericórdia, né? Eu vejo muito a vida espiritual com a faxina da casa. Porque você não vem, você todo dia você limpa, todo dia você tem que fazer. Ai, Senhor da A glória. faxineira vai num dia, no outro dia ele fala assim, você porque paga, tá tudo sujo no dia seguinte. Gente, cachorro sujo, não sei o quê. gente, Você que suja, né? Não é, relaxa, suja mesmo, é difícil. Agora imagina o nosso coração que é sensível, que foi feito para viver eternamente, para ter os melhores sentimentos. Imagina, essas coisas vão sujando, né? Eu vejo muitas musiquinhas com o Henrique, como é bonitinho meu desenho de criança, ilustra bem isso, né? O coração, uma musiquinha que tem um coraçãozinho, e o coraçãozinho sujo, e depois o coraçãozinho limpo. E é isso mesmo, de uma maneira bem simples. Nosso coração, ele fica sujo, sim. Essas mágoas vão acumulando. E se você vai ficando uma pessoa que vai guardando mágoa, sabe assim, ai, mas eu sou assim mesmo. Karma aí. Não é por aí não, querido. Nós vamos ver o que o Senhor vai nos falar, ó. Você que tá pensando assim, não, eu vou ter essa ousadia, eu vou fazer isso, dói, eu tô aqui chorando já, tá doendo, tá difícil, mas se você está falando que o Senhor está mandando perdoar, eu vou me perdoar essa pessoa, eu vou fazer essa oração aí, eu vou liberar ele dessa dívida. Eu quero dizer para você que tem uma esperança para você. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35, está escrito assim, ó. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até com ingratos e maus. Quando você se dispõe a cumprir a palavra de Deus, você é reconhecido como filho. Não é filho de pai que abandona, não. Não é filho de pai espancador. Não é esse pai, não, meu querido. É o Pai amoroso, perfeito, o Criador do universo, que chama a existência as coisas que não existem como se já fossem. Que contou os fios da sua cabeça. Você que ama seu filho tanto, nunca teve coragem de fazer isso, né? O Senhor sabe quantos fios tem na sua cabeça. Isso é um cuidado rico em detalhes, sabe? Salmo 139 diz assim, o Senhor nos sonda, antes que a gente fosse formado, Ele já tinha nos visto ali ainda informe, Ele tinha visto, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sonda o nosso falar, o nosso levantar, um relacionamento presente. Se você tem achado que o relacionamento com Deus é um Deus distante, indiferente à sua vida, à sua dor ou a qualquer situação, não é isso que a Bíblia está falando, não. O que a palavra está falando é um relacionamento pertinho, tão perto que diariamente o Senhor pode sondar e ver essas mágoas em nós. É um relacionamento muito próximo, muito íntimo. Lucas 11, 28 também diz assim, ó. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra e a praticam. Você já pensou o Senhor dando um testemunho de você? O anjo falar igual falou para Daniel, não, fique tranquilo, seu nome é comentado lá no céu. Você já pensou? Não é aqui, não, talvez aqui ninguém sabe teu nome, vai chegar e falar assim, seu nome é conhecido lá, amado, fique tranquilo. O Senhor sabe seu nome, falar igual de Jó. Você já viu meu servo Jó? Justo, não tem nenhum como ele.
Eu não sei qual que é a sua meta de vida, mas eu tenho umas metas altas. Então a gente tem que procurar ver quem que a gente quer agradar. Se você quiser agradar o seu coração, querido, você vai se frustrar. Ele vai te trair. Suas emoções vão te trair. Então o Senhor deixou a palavra de Deus para a gente ter o nosso guia, a nossa orientação. Então não é muito questionamento, nem tornar complexo, né, Rô? É simples. Peraí, falou? Perdão é simples. Simples. A gente complica. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 23, o Senhor define o quê? Que se eu falar para você assim, ó, você ama a Deus? Você vai falar, amo. Todas as pessoas vão falar que ama, a não ser que for ateu. Você vai falar que ama a Deus, certo? Aí se eu perguntar assim para você, mas prova para mim que você ama a Deus. Aonde que está na Bíblia uma prova do amor a Deus? E você fala assim, porque nossa, quando eu penso em Deus, eu penso coisas boas, penso coisas lindas, penso que vamos estar juntos. O que a Bíblia fala de amor a Deus? João capítulo 14, versículo 23 diz o seguinte: se alguém me amar, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e nele faremos morada. O que é o marco de amar a Deus? Obedecer essa palavra. Simples assim, basiquinho. 2 mandamentos, amarás o Senhor. Então, se eu amo o Senhor, o que eu faço? Obedeço o que está escrito. E depois eu amo o meu próximo como eu me amo. Não há erro se você seguir essa receita, minha querida. Mas, no capítulo 14, no versículo seguinte, ele já deixa um aviso, lembra que eu falei? Que dá uma orientação, uma advertência, uma orientação, uma advertência. No capítulo 14, verso 24, Jesus diz assim, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Então é o seguinte, você não estar praticando, deixa eu te falar, você não está amando a Deus. Entendeu? Não vou falar que você está amando um pouquinho, que tem uma falhazinha, uma brechinha que você tem que consertar. Não é isso que Jesus falou, não. Lembra? Ou é quente ou é frio. Morno eu vomito. Quando a gente entende, ou vem ao nosso conhecimento a palavra, o texto, né? O que está escrito no texto, e eu opto, Fer, não, isso para mim ainda não. Você está agindo em rebeldia. Uma característica de Satanás. Talvez depois não dê tempo, né, Carol? Talvez não dê tempo. E eu imagino assim, sabe? De manhã o Senhor falando assim para o sol: brilhe, para as estrelas apareçam, né? Divida as águas, apareça a terra, cresçam as árvores, e as árvores cresceram. E vem os animais vieram. Aí ele forma o homem, aí ele sopra. Tudo que o Senhor fez, nada na criação o resiste. Ninguém resistiu à palavra de Deus. Mas Adão fez aquilo que muitas vezes eu e você fazemos. O Senhor deu a palavra para ele: Adão, você pode comer de tudo, só esse aqui você não pode. Isso não faz. E ele foi lá e fez. E eu vejo a gente fazendo a mesma coisa. Olha, você não pode guardar mágoa, querido. Eu estou falando para você que você pode agir assim, você deve agir assim. Não pode guardar mágoa. Você não pode ficar com seu coração ferido. Sabe por quê? Custa a sua vida eterna. E a vida eterna não é uma imensidade de dias com o Senhor, não. A vida eterna é o início ou a vivência de um relacionamento com Cristo aqui. Então, quando a gente se relaciona com Jesus hoje, nós temos vida eterna hoje, entendeu? Eu não vou viver, não são muitos dias apenas. É um relacionamento verdadeiro que traz vida para mim. E essa vida que ele dá para mim, eu exalo para os outros. Não tem como fingir, né? Você não aguenta, você não resiste, você transpira a presença do Senhor. Mas como? Se eu vivo o que está falando. Senhor, dói para mim. Meu orgulho me mata. Ter que falar que eu perdoo essa pessoa, porque eu tenho vontade de espancar ela. Minha vontade era nunca mais jogar na cara dela, porque o Senhor sabe como que ela é. Mas o Senhor falou: eu não serei mais, sabe, amados? Que a sua oração hoje seja assim, Senhor, eu não serei mais um rebelde. Eu não vou fazer parte mais dos mornos. Porque tem a gente pensa assim, mas é que ele é crente, mas ainda tem um pouquinho de carne, né? A gente faz essas medidinhas, né? Aquele ali é 60% espírito, 40% carne. A gente faz uma proporção. Querido, ou nós cremos que o nosso Deus criou todas as coisas. Eu gosto muito de voltar na criação, porque me ajuda bastante a saber quem está falando comigo, onde eu estou e para onde eu vou. Então, não foi o Big Bang que criou este universo, a ciência não pode provar isso, tá? Inclusive está quase provando já que não, né? Só uma teoria.
Não tem como esse caos desordenado ter gerado a perfeição de vida. Há uma inteligência insondável, perfeita, maravilhosa, que criou este universo com um propósito, que criou a sua vida com um bom propósito. Não, você não é simplesmente o encontro de um óvulo com um espermatozoide que resultou em você. Você é o resultado de uma vontade do Senhor. Ele criou a sua vida com um propósito. E esse propósito, sabe qual é? Não é para você ser médico, ser isso, ser aquilo, não. O propósito do Senhor é que a sua vida traga glória ao nome dele. Independente da função que você exerce, independente do seu estado social, que a sua vida manifeste glória ao Senhor. E como nós manifestamos glória ao nome do Senhor? Obedecendo essa palavra. Sendo aquela pessoa que convive, que você fala assim, não, eu vou todos os dias, então eu perdoo, Senhor. O que o Senhor tem para mim hoje? Novamente, perdão, eu perdoo novamente. O que eu tenho hoje? Ofertar, Senhor, eu oferto. O que o Senhor tem para mim hoje, Senhor? É ensinar, eu ensino. É ir, eu vou. O que o Senhor tem para mim hoje? Porque o meu relacionamento contigo tem que ser o mais importante. Porque é só esse que vai ficar. É só esse que vai ficar. Nós estamos peregrinando, queridos. Estamos passando por uma terra, somos cidadãos daqui e do céu. Então, nós estamos caminhando aqui com um destino em mente. Se você não tem um destino em mente, não estou falando de profissão, não. Eu sei que eu sou muito confusa nessas partes profissionais também. Tem um destino eterno na sua mente. Senhor, é contigo que eu quero ficar. E por quê eu quero ficar contigo? Eu decido abandonar toda essa carga que está aqui nas minhas costas, que tem te ofendido. E eu te peço perdão por tanto tempo ter guardado isso comigo. O livro do Peregrino diz assim, que ele veio com aquela mochila, com aquele fardo pesado, caminhando uma longa caminhada, já caindo, não aguentava mais, até que ele chega à cruz. E quando ele chega na cruz, ele solta aquele fardo. E aí ele vai encaminhar da cidade celestial. Nós somos assim também. Talvez você está engatinhando na sua vida, você fala, não vai, as coisas parecem que não vai, não anda, né? Não acontece. É o fardo, querida. Você está se justificando, você está dando justificativa para as suas mágoas, para o seu querer. Eu não gosto dela, não consigo gostar. Opa, não. Não é assim não, filhinho. Dobra o joelho, Senhor. Como a Roberta falou, tá difícil. Eu não consigo, mas eu sei que eu posso todas as coisas em ti. O Senhor é poderoso para me capacitar nas minhas fraquezas e eu vencer essa dificuldade. E aquele que eu não conseguia me relacionar, né, Fer? Se tornar uma pessoa, às vezes, um alvo do meu amor, né? Às vezes não vai ser um amigo íntimo, mas um alvo, né? As pessoas às vezes complicam, que elas tentam com as suas próprias forças. Exatamente. Eu aprendi que não é a minha força, não sou eu. Mas você sabe por que eu acho que a pessoa faz isso? Porque ela esquece que não é uma emoção, tudo. Há um Deus. Não é uma força, uma energia, não. Há um Deus real, verdadeiro e vivo. E verdadeiramente, quando você vai orar, querida, a porta do céu se abre. Você é simples desse jeito que não consegue falar nada para ninguém. Na hora que você abre sua boca lá no seu quarto, o céu se abre para receber sua oração. Então, crer, né? Hebreus 11:6, que diz que aqueles que vão até o Senhor é necessário que creiam que Ele existe. E é galardoador dos que o buscam. Então, primeiramente, na hora que você for orar, você tem que ter a plena ciência que não, Deus existe. O meu Deus existe. Eu não estou falando para a parede. Não, meu Deus existe. Eu sinto no meu coração, o Espírito Santo testifica de mim. Que Ele habita em mim, que Ele está aqui. E depois eu sei que receberei algo bom. Porque Ele sempre premia aqueles que o buscam. E a palavra do Senhor continua e tem uma recomendação de Paulo lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13. E diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. E se alguém tiver alguma queixa contra alguém, assim como o Senhor perdoou, perdoai também. Então, ele não está falando assim, olha, se for aquela pessoa de longe, se for aquela pessoa de perto, se for um pouco, se for muito, ele não dá proporção. Fez isso, fez aquilo. Não, peraí, vamos analisar, vamos medir, vamos ver. Não. Independente de tamanho, qualquer coisa que alguém te faça, perdoe. Amém? Porque eu tenho certeza que em qualquer pecado que você cometer, grande ou pequeno, você vai desejar que o Senhor tenha misericórdia e não justiça. Viu? Então a gente tem que fazer aquilo que a gente espera. E tem uma recompensa para nós. É o que eu estou falando, que você tem que ficar com o seu olho no alvo. E Paulo diz isso e eu amo essa passagem. Filipenses 3, 12. E ele diz assim: não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
prossigo para o alvo. E avançando para os que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você não sabia, tem um prêmio na eternidade nos aguardando, viu? Lá o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá Ele vai nos consolar, nos confortar, não haverá mais dor. Esse mundo realmente, pessoas más, distantes do Senhor, acontece mesmo muitas coisas. Mas a receita para você viver e sobreviver aqui, nos padrões altos do céu, é perdoar. Perdoar esse próximo, perdoar esse passado. Se faz tempo que você não olha para esse passado, talvez hoje, né, a gente tá fazendo o povo pensar, né, Rô? Hoje é dia de faxina. De faxina, é isso mesmo. Faxina, sabe qual é faxina? Empurrar aqueles guarda-roupa velho, mexer naquela sacaria de roupa que faz uns 10 anos que você não mexe, misericórdia. Às vezes dá trabalho. Você acha tanta coisa guardada que a gente às vezes não lembrava que existia. Não, né? guardada, embolorada, não serve mais. Aí você fala, por que eu guardei isso tanto tempo? Já podia ter dado faz tempo. Então hoje é dia, nesse feriado, de você fazer aquela pausa, né, que a gente gosta de falar, ir lá no seu particular, no seu secreto. Examinar sim o seu coração, porque é isso que o apóstolo Paulo nos orienta. Examine o homem a si mesmo. Olha se tem algum caminho mau no seu coração. Mágoa é um caminho mau. Fala, Senhor, eu tenho magoado sim, tenho ficado chateado com aquela pessoa, por causa disso, senti raiva, senti isso. E eu fiz também isso. Paguei o mal com o mal. Querido, a vida cristã, ela não é uma confissão, ela é uma vivência. Então, se a gente não viver, a gente já está negando o Senhor. A gente está falando assim, não, Ele falou, mas a palavra dele para mim não é importante. Quando eu decido amar a Deus e obedecê-lo, sabe o que acontece? Você mata esse mini eu que está dentro de você. Às vezes nem tão mini assim, né? Às vezes é um eu grandão. Mas é uma decisão. A que a gente vai diminuindo. É isso. É verdade, às vezes ele ainda está grande e a gente acaba por matar ele quando a gente faz a vontade do Senhor. E às vezes a gente não quer. Então, queridinha, para de justificar suas dores. Para de justificar suas feridas. Há tempo para você correr agora. Voltar para o Senhor. Sabe por quê? Existe muito mais de Deus para você viver. Existe o sobrenatural. E eu digo para você que como foi esse testemunho, né? Quando a gente é curado sobre algo, que o Senhor usa a nossa vida muito naquela área. Se você foi uma vítima de alguma coisa ou alguma situação, que todo esse momento que você passou e o Senhor curando você e você perdoando, que você aprenda e ministre sobre a vida das pessoas, o quanto é importante. Porque eu sei que esse peso vai sair das suas costas. Esse fardo, essas noites que você acorda no meio da noite, você não sabe nem por quê. Né? Esse incômodo, às vezes você tem andado muito mal-humorada, muito irritada, o Espírito Santo já te falando assim que chega, querida, chega, esse morto, você está carregando um morto atrás de você. Volta para os caminhos do Senhor e na hora que você meditar na palavra, faça um compromisso. Fala, Senhor, realmente eu não tenho feito, tá difícil para mim, mas se foi o Senhor que falou, eu vou fazer. Porque a gente gosta muito de falar de Adão, né? Ai, nossa, era só isso que ele tinha que fazer, vontade de matar ele, como aquela maçã. Ou seja, a gente tira a responsabilidade como do se nosso erro isso. E coloca na outra pessoa. Não, a gente tem que entender, e assumir, errei, fiz errado. Aconteceu um negócio comigo ontem. Eu repeti o que eu não devia ter feito, né? Aconteceu um negócio comigo ontem e você falando tem tudo a ver com a nossa conversa no trabalho, né? Não vou detalhar, mas aconteceu um negócio que eu fiquei chateada com um cliente por um determinado motivo, né? E aí, nossa, me deu uma raiva naquele momento que eu simplesmente peguei o delete dele e tem conversa. Sabe aquela sensação que você falou, né? Você deletou a pessoa, né? É a pessoa que você deletou. Então, eu deletei a conversa, peguei uma raiva e falei, nossa, eu não faço isso de novo, nunca mais vou fazer isso pra ela. E não sei o que, ela que me veio, não sei o que. Aquela raiva, né? Porque eu quero falar isso porque a gente acha que é assim. Tipo assim, são umas borboletinhas, não sente raiva. A gente lógico que sente. Mas o que aconteceu depois? Depois aquela raiva vai passando, aquilo vai acalmando. Aí à noite eu já falei assim, Senhor, ela não está errada, o erro está em mim. Eu que errei. Ela só só falou, só comentou, só colocou uma posição dela. E aí eu fiz o quê? A gente eu me coloquei no lugar dela e pensei como que eu agiria. E aí eu já vi a situação de uma maneira diferente. Mas falar assim, poxa, fiquei magoada porque ela tinha que
ter me avisado para que eu não fizesse uma determinada coisa, que ela não me avisou, então eu fiquei brava por ter perdido meu tempo em fazer um serviço e que ela não queria mais e não tinha me avisado. Entendeu? Então naquele momento eu fiquei com É engraçado raiva. assim, que sempre dói na gente, normalmente quando envolve prejuízo, né? De tempo ou de dinheiro. É as duas coisas que a gente vai ficar perdido. Você fica um tempão no negócio e a pessoa, não, esse problema eu perdi um tempão fazendo aquilo. Não acredito nisso. Ou dinheiro, né? Nossa, mas eu paguei aquilo, a pessoa me entregou, a pessoa não fez. Aí eu comecei a refletir, tô refletindo desde ontem, hoje de manhã, refletindo nas coisas. Eu falei assim, não, o erro sou eu. Eu determinei que eu não iria mais fazer sem isso. E eu, por ser amiga, eu passei e eu fiz. Então a errada não é ela, sou eu. É se prevenir, né? Sou eu. Se eu tivesse feito aquilo que eu falei. Se eu tivesse feito o que eu tinha determinado, ela, tipo assim, ela tem que pagar a metade para poder fazer. Por que eu não fiz isso com ela? Por ser amiga? Então eu tenho que fazer com todo mundo. Então eu falei, Deus, me perdoa, porque o erro, a errada sou eu. Eu já tinha estipulado isso para não chegar nesse ponto. Se chegou nesse ponto, a culpa é minha e não dela. A culpa é minha. E assim, para resumir, assim, muito a ver, olha, estudando outras coisas, tá? Hoje cedo, muito bom. Eu cheguei na conclusão depois, isso aqui é marketing, tá? Digital. Olha a conclusão no final do curso. Gente, o caderninho dela. Ai, minha filha. Lindo. O propósito da sua vida é ser a face de Cristo aqui na Terra, na vida de outra pessoa. Seu propósito é servir ao outro. Não agredir, tá? Entendeu? Isso aqui eu acho que resume bem o que se a gente conseguir entender e compreender isso, eu acho que a vida se torna mais leve. Mais leve. Mais fácil. Jesus, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, né? A si mesmo se humilhou e veio e fez humildemente, foi pra cruz, tudo, e a gente não se esvazia, né? Não. A gente esquece de esvaziar, de barriga cheia. A gente reclama, acha do outro, fez isso, fez aquilo, mas às vezes o outro não teve aquela intenção. E aí você já fomenta aquilo, você vai já fala com o outro, você vai já fala com o outro. Então assim, às vezes o problema da gente não perdoar é que a gente vai e chega nos amigos próximos com certeza. E você fala com aquela intensidade. Dores, vai virando um ciclo, né? Vai virando o ciclo do ódio. Deixando o negócio mais complexo do que era. Aí a pessoa fala assim, nossa, Roberta, mas ela sempre faz isso comigo também. Aí a outra fala assim, não, mas comigo também. Ai, nossa, então nós também não vamos mais. Nossa, aquela menina não suporta ver. Vira uma bola de neve, né? Sendo que se a gente, são coisas que acontecem, né, no nosso dia a dia. A gente não vai irar? Não, a gente vai se irar. Mirei ontem, deletei a pessoa da minha vida. Mas hoje ela já mandou uma mensagem. Eu não consegui ouvir ainda a mensagem dela. Agora você já vai responder agora à tarde. Eu vou voltar e vou ouvir a mensagem dela. Né? Já vai ser diferente, né? Porque eu, antes dela mandar essa mensagem, eu falei assim, Deus, me perdoa, eu tô errada. Me ajuda a tirar esse sentimento. Porque às vezes a gente acha que tem que ser naquele momento. Aí o que eu coloquei no meu coração? Eu falei, não, Senhor, eu vou esperar segunda-feira eu converso com ela. Porque tem o lado da outra pessoa, né? Vamos supor, você ficou chateada, mas talvez a outra também ficou. Chateada. Então tem esse tempo, os dois lados. Tanto que eu entendi a minha falha e o meu erro e tirei a culpa dela e joguei. E a culpa é minha, não. Isso aconteceu porque a culpa é minha, não é dela. Vamos ver, às vezes ela vai querer fazer o serviço. Às vezes ódio é isso. Né, Fer? Mas é isso. Eu vejo assim, perdoar não é fácil. Não. Né? Então, o perdão não é fácil. O perdão é complicado, a gente tem que decidir. E o perdão é graça. E o que é a graça? Favor não merecido. E o perdão está muito ligado com a cruz, como a Carol falou, né? E Jesus morreu na cruz por quem? Por mim. Sem que nós merecêssemos. Por você. Sem que merecêssemos. Aquele ladrão, por aquele que estrupou aquela criança. Agora, o porquê que eu quero perdão, mas eu não consigo perdoar? Eu acho assim, quando a gente não consegue perdoar, a gente está se sentindo maior do que a outra pessoa. Porque chega à noite, principalmente, quando a gente vai lá falar com Deus, a gente quer que Deus nos perdoe. Por tudo que a gente fez durante o dia. Porque a gente erra durante o dia todo, a gente peca todos os dias. E aí a gente quer receber o perdão, mas na hora de dar o perdão, a gente não quer. Né? E aquele sangue que foi derramado na cruz foi por mim. E foi por aquele tio que fez aquilo com a sua mãe. Se realmente ele se arrependeu, eu penso muito isso. Né? Foi para ele que Jesus veio também. Se a outra pessoa se arrependeu, quando ao perdão. tem um arrependimento sincero de coração,
Eu sei que deve ser muito difícil. Eu tenho uma filha, todo mundo tem filho, saber que uma filha foi abusada, foi morta, né, brutalmente. Como depois eu vou conseguir olhar para aquela pessoa e perdoar aquela pessoa? Eu penso muito nisso. Porque perdoar, sim, as coisas que a pessoa faz pra gente, por mais que é difícil, a gente até consegue. Mas muitas vezes eu penso, quando eu vejo um testemunho, uma situação, eu falo, Senhor, se isso acontecer comigo, será que eu vou conseguir perdoar aquela pessoa? Eu saber tudo que aquela pessoa fez com a minha filha tá morta, né? E eu vou conseguir? E por outro lado eu vejo, Jesus morreu na cruz por aquela pessoa também. Como a gente pensa que ele morreu pelos bons, né? Então, ele não morreu só por quem faz coisinhas pequenas. Isso. Se aquela pessoa realmente teve um encontro com Deus e ela se arrependeu, quem somos nós para não, né? A gente não pensa no evangelho. Tem aquela irmãzinha que dançava aqui na igreja e ela perdoou o rapaz que matou o filho dela, né? A irmã Norma, né? Então eu vejo, gente, que capacidade daquela irmã, né? Que a gente não sabe, mas é a graça. Então a gente tem que orar muito. Eu creio que ela deve ter se sentido perdoada dos pecados dela. Meu Deus, olha. Se sentido perdoada, porque só quem se sente perdoado, perdoa. E que nem a gente comentou antes aqui, né? Nos bastidores. Nos bastidores. Né? Quando eu ouvi uma palavra que eu entendi que se eu não perdoar a outra pessoa, Deus não vai me perdoar, isso vai me afastar da presença dele. Não é um sentimento, não é uma vontade. Eu tenho que perdoar. Tem que decidir. Pode ser que isso demore um tempo. Isso, é verdade. É uma decisão. Pode ser que não vai ser, querida, uma oração. Pode ser que você tenha que orar. Aí meses. você orou hoje. Aí amanhã você sondou e ainda tá doendo. Ora de novo. Senhor, ainda tá incomodando. E você vai indo. E ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai te socorrer. Ele vai te capacitar na sua fraqueza. Porque realmente nós somos falhos. Muito. Mas ele vai te ajudar. Se você tiver com seu coração sincero e buscar, querida, ele vai te ajudar. Eu penso que a gente não pode perder tempo, né? Eu acho que assim, o segredo do perdão é entender que é uma ordenança. Uma ordenança. Entender que a gente não é capaz, mas que Deus vai nos ajudar a tirar aquele sentimento e a perdoar. Isso. Eu acho que se a gente conseguir entender isso, a gente vai transformar o perdão de complexo em simples. Ir em oração, né? Vai em oração, Senhor, é isso. Porque sem nós, pelas nossas forças, não vamos conseguir perdoar. Nunca. Mas a minha oração ontem à noite, de ontem para hoje, já mudou o meu sentimento. E hoje você se sente muda melhor do que ontem, né? Muda o sentimento. Muda o sentimento. Você pega até o ranço, né? Você pega o ranço da pessoa. Ontem, eu já você pega falar com ela, aí depois mais isso, isso, mais aquilo. Hoje, eu já tô mais calma. Faz bem pra gente perdoar. Não é só pra outra pessoa. Coisa mais gostosa que tem é você chegar num lugar e você consegue conversar com todo mundo, você não tem amizade com ninguém, você consegue, você vai indo. E é isso que o Senhor espera, né? Rápido, que nem foi o meu. Tem outros casos. Eu acho que quando é mais profundo, né? Quando é uma mágoa, às vezes, mais profunda, mais antiga. Mais próxima. Mais próxima, mais próxima. O marido, né? A gente fica com mais raiva do marido que a pessoa do banco, né? Uma irmã pra você, alguma coisa que acontece. Às vezes pode até criar uma barreira. Mas se você tomar uma posição que você quer perdoar e você quer tirar aquele sentimento, às vezes, tem mágoas. Não adianta fingir, né? Não adianta fingir que não tá magoado. Carol, uma coisa que eu acho muito interessante também, sim. Não é porque eu perdoei que eu sou obrigada a ter uma convivência diária com aquela pessoa. Porque a gente não quer perdoar por isso, não é, Carol? Deixa eu abrir um gancho então, que a Fer falou uma coisa interessante. Eu sei que o nosso tempinho tá estourado, mas eu peço um pouquinho de paciência, ó. Porque é uma dúvida muito grande. Todo mundo tem dúvida disso. Nós fizemos outro dia também uma conversa e surgiu uma polêmicazinha nesse assunto. Então vamos lá. Perdoei, tenho que conviver? Gente, vamos pensar comigo. É a sua mãe, entendeu? É o seu pai, é uma pessoa da sua família, é o seu marido, é o seu filho. É óbvio que você vai ter que conviver. Vamos para mais grave. É um abusador, essa pessoa me abusou, essa pessoa me roubou, é um ladrão. Eu tenho que conviver com ele? Não, filha. Não, acho que não. Tem pessoas que vão te magoar e que nunca mais você vai ver na vida, entendeu? Então você não precisa conviver com ela. Mas pessoas que fazem parte da sua rotina, às vezes, e outra coisa, intimidade. A gente precisa aprender. Intimidade, eu não exponho pra todo mundo. Então, vamos supor, é aquela prima. É uma prima, ela nem mora na sua casa, né? Você não precisa ficar indo todo dia na casa dela, ficar falando. Ela sempre faz a mesma coisa, sempre faz. E você continua, né, nutrindo esse relacionamento íntimo. Intimidade é custo da sua casa. Marido, filhos,
alguém que as pessoas que moram ali. Então, se são essas pessoas que você está falando e essas que você tem que perdoar, se esforce bastante para ter um relacionamento de qualidade ali, para você ter uma família saudável dentro do seu lar. Sim. É uma pessoa de fora, você não precisa ter intimidade, né? Não, então eu fiquei com raiva dele, agora eu perdoei, eu vou mandar mensagem para aquela pessoa lá do banco, que eu fui uma vez na vida, eu fiquei com raiva, eu vou ter que visitar ela no aniversário, descobrir quando é o aniversário para eu mandar um cartão. Todo dia ela dá um abraço, gente. Não precisa. Teve uma vez que eu trabalhava numa farmácia e uma moça fez um negócio tão ruim comigo, gente, eu fiquei com tanta raiva dela, mas tanta raiva. Porque eu levei um fumo na casa dela, muito grande. Quase fui mandada embora. E não era verdade o que ela tinha falado. Mas eu fiquei com tanta raiva daquela mulher, com tanta raiva. E eu passava em frente à casa dela, eu morava em São José. Eu falava assim, filha da mãezinha, porque eu lembro que você foi lá e eu quase fui mandada embora por causa de você. Por um bom tempo, eu fiquei chateada com ela. Até a hora que eu falei assim, misericórdia, eu vi essa mulher uma vez na vida. Como que ela pode estar comprometendo meus dias de uma maneira tão intensa, tão ruim? Por que eu fiquei com tanta raiva dela por causa de uma bobeira? E falei, meu Deus, não. Aí comecei a passar aquela casa dela e falei, Senhor, me ajuda a perdoar ela, me ajuda a perdoar ela. E hoje eu lembro de outra risada, porque foi uma situação realmente ruim, desagradável, tudo. Mas eu falei, aí eu pensava, se eu fosse, meu Deus, será que eu tenho que ir atrás dela? Será que eu tenho que falar pra ela que eu tinha ficado com água dela e agora eu perdoei ela? Eu tinha essa dúvida. Relacionamento com ela todos os dias. Todos os dias. Menina, eu não podia ver o carro do marido dela. Então? Porque eu falava assim, o marido dela, aquela chata, falou aquilo de mim. Que raiva dela. E eu ficava assim, será que eu tenho que falar pra ela que eu fiquei chateada com ela, que agora eu perdoei ela? Não precisa. Ela é uma pessoa da minha rotina, foi uma situação, uma pessoa isolada. Então você perdoa a Deus, Senhor, aquela pessoa fez isso comigo e eu também fiquei com raiva dela. O Senhor me perdoa ela. E você vai depois ver essa pessoa, talvez, e não vai sentir esse desconforto. Até um oi, bom dia, tudo bom? Né? Você vai rir, você vai falar assim, gente, não acredito que aquela vez foi algo tão intenso, uma coisa tão pequena, né? E é isso, querida. A gente queria, de alguma forma, mais descontraída, usando os recursos que a palavra de Deus nos dá, ajudar você a facilitar, a compreender, talvez, essa multidão de sentimentos que você tem aí no seu coração, na sua vida. E nós oramos agora, né, Fer, para que o Senhor te ajude nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, e agradecemos a sua companhia, viu? Em nome de Jesus. Vamos orar então, amadas. Paizinho querido, Paizinho amado, graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem falado conosco, Pai, através da Tua palavra, o Senhor tem nos ajudado, Senhor, em tempos tão difíceis que temos vivido. Pai, todos os dias o Senhor tem trago, Pai, uma palavra aos nossos corações. Muito obrigada, Senhor. Queremos, Pai, te agradecer por essa palavra de hoje, Senhor. Queremos, Pai, te agradecer porque o Senhor nos ensina cada dia. E, Pai, queremos te pedir que o Senhor nos ajude. Pai, somos falhas, somos fracos, pecamos, Senhor, contra Ti todos os dias. Pecamos, Senhor, contra os nossos irmãos. Pai, pedimos que o Senhor nos perdoe. E, Pai, como disse aqui a Tua palavra hoje, nos ajuda, Senhor, a perdoar, Pai. Nos ajuda, Senhor, a liberar o perdão para aquela pessoa que em algum momento nos magoou, nos feriu, Senhor. Pai, que toda essa mágoa, Senhor, saia dos nossos corações. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a cada dia, Pai, ser mais limpo, ter um coração mais puro, um coração mais parecido com o Teu, amém, Senhor. Nos dá graça, Senhor, porque precisamos de Ti. Sozinhos, Senhor, não conseguimos, Pai. Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a cada dia. Que cada dia, Senhor, possamos ser melhor. Que hoje, Senhor, eu possa ser melhor que ontem. Que amanhã, Senhor, eu possa ser melhor que hoje. Deus, que as nossas irmãs, Pai, que estavam nos ouvindo, ou aquelas que ainda vai nos ouvir, que essa palavra, Senhor, possa chegar ao coração delas. Aquelas, Pai, que está com alguma mágoa, com algum rancor, ódio, Senhor, até muitas vezes no coração. Ajuda, Pai, essa amada, Deus. Ajuda, Senhor, ela a liberar o perdão. Capacita ela, Senhor, que essa mágoa, Pai, que ela sinta hoje, que amanhã, Pai, ela não possa sentir mais. Que traga, Senhor, refrigério à alma dela, que ela possa ter paz, que ela possa hoje, Senhor, estar fazendo uma faxina no seu coração, Senhor. Limpa, Pai, tira toda a sujeira, Pai, que possamos ser melhor, Senhor. É o que te pedimos nessa tarde, Deus. E te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, Pai.
Muito obrigada a todas. Amanhã tem o Entre Elas, sábado também. Que Deus abençoe a todas. Um bom restinho de feriado aí, viu? Beijo a todas. Beijo, tchauzinho. Com Deus.